Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Por Trás do Balcão, podcast oferecido pela Prazo. Esse aqui vai ser do primeiro episódio de muitos, onde a gente vai conversar com diversos empreendedores do ramo gastronômico. Eu me chamo Ariel e essa é a... Eu sou Mari, pessoal. Prazerzaço estar aqui. E para quem não conhece a Prazo, apresentar um pouquinho. A Prazo é uma plataforma digital de distribuição de alimentos e bebidas que busca, facilitar a vida do empreendedor que está na correria. Para você não ter que se deslocar para algum lugar, a Prazo está ali 24 horas na palma da sua mão. Então, sem pedido mínimo, com frete grátis e entregue 24 horas. Então, baixe o aplicativo, entre no site para dar uma conhecida sobre a Prazo um pouquinho mais. Apresentando aqui o nosso primeiríssimo convidado, Antônio Augusto, mais conhecido como Tony. Ele é dono da 27 Pizzaria, Adega 27, Cantinho do Tony, Cia do Chopp, a empresa de tecnologia Mindware, e além de tudo isso, ele é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel. Prazerzaço, Tony. Muito obrigado por estar aqui. Prazer, Tony. Prazer meu e agradecer aí esse prestígio de ser o primeiro escolhido para estar nesse momento tão importante aqui, Honra nossa. Uma empresa que a gente tem um carinho tão grande, que é a Prazo, a gente está compartilhando aqui com os ouvintes, com vocês, um pouquinho da experiência da gente. É muito legal. Parabéns aí. Boa. Cara, perfeito. A primeira pergunta, Tony, que eu tenho para você são diversos estabelecimentos de nichos diferentes e eu queria saber, cara, como tudo começou? Qual foi o início disso tudo? Poxa, eu sei que você tá ali um tempo já, né? Onde é o Cantinho do Tony. Cara, me conta um pouco dessa história e como foi essa tua trajetória do comecinho para cá, né? Isso tudo começou, eu criança, dia de domingo, com a família reunida em torno da mesa. A gente vem de uma família portuguesa, é a primeira geração brasileira de uma família portuguesa, e todo domingo se reunia e a conversa girava em torno da comida e da bebida. Cada domingo era na casa de um familiar. E essa minha paixão pela gastronomia vem daí, né? De saber que a comida faz a gente trocar experiências, a gente ter convivências. E eu comecei me interessando por cozinha muito novo, 10 anos eu já fazia ali uma farofa, inventava fazer uma carne. Eu me lembro que eu ganhei um grill de presente do meu avô para fazer sanduíche. Dia de domingo, de tardezinha, lá em casa, a gente brincava de burgueria. E veio, com a minha juventude, uma oportunidade da gente desenvolver um projeto que foi o Companhia de Sanduíches. Eu tinha 18 anos, fazia faculdade de engenharia, trabalhava num banco, no Bradesco, e final de semana eu era DJ. Na época não era nem DJ, era discotecária, coisa um pouquinho mais velha, vinil e tal. E na madrugada, quando eu saía da balada, que eu ia lanchar, eu via que havia uma carência, havia um espaço para abrir uma lanchonete legal, e veio o projeto do Companhia de Sanduíches. Então, 8 de dezembro de 1984, eu tinha 18 anos, a gente começa o Companhia de Sanduíches, que introduziu o conceito de hambúrguer artesanal naquela época. Sim. E logo depois, eu com 1 ano e pouco de Companhia de Sanduíches, eu fui pai pela primeira vez, que eu fui um pai-irmão. Minha primeira filha nasceu, eu tinha 19 anos. E a necessidade a tudo obriga. Então, aquilo que era um projeto meio assim, como uma aventura, como uma coisa, vamos ver se isso vai dar ou não. Ficou um negócio sério, né? Ele teve que virar um negócio sério, Sim. Mari. Teve que realmente passar a sustentar uma família. Exato, Porque não era mais um orçamentozinho de um adolescente, de um jovem na época. Ele tinha que passar a render alguma coisa. E daí, eu comecei com aquela cabeça de engenheiro a empiricamente desenvolver processos, a desenvolver ficha técnica para ver custo, a criar um método científico de fazer aquilo render realmente. Porque com poucos meses que eu tinha aberto, eu vi que aquilo que eu tinha idealizado estava completamente errado, que não ia gerar grana. Para gerar grana, eu precisava de uma escala que eu não tinha equipamento para fazer essa escala. Então, eu fiz uma costura, que eu voltei a trabalhar em boate, voltei a dar aula particular e, em paralelo, levava a lanchonete, o Companhia de Sanduíche, e todo mês eu investia um pouquinho. E passei nessa vida 2 anos, até que ela conseguiu uma estrutura para gerar uma escala que era rentável, E de lá para cá foram vários negócios. A gente se envolveu em
cozinha industrial, em lanchonete de bairro, outras, em pizzaria, em cantina italiana, né? Eu tive produtora de eventos, que a gente passou 7 anos ligados a eventos. E, por fim, eu me resolvi com a equipe que estava na virada do ano 2000, ali por volta de 2002, a focar exclusivamente no Companhia do Chopp, que é o que o Companhia de Sanduíche, depois de 2 anos, 3 anos, se tornou Companhia do Chopp. E em 2002 eu resolvo focar exclusivamente nele e fazer todo um retrabalho, uma reengenharia, a gente chamava na época, né, para a gente perceber qual eram os nossos valores, qual era a nossa missão. A gente, de maneira profissional, desenvolver um planejamento estratégico para aquilo ali. E é nessa ocasião que a gente tem uma virada de chave fantástica, que em estudar os nossos valores, a gente foi entender o que a gente vendia, né? Sim. Por exemplo, o que é que você acha que eu vendo lá no Companhia do Chopp? Ela é conhecida pelo quê? Cara, eu amo o pão de alho do seu Chopp. O pão de alho, né? Aí, Mari, é o quê, Mari? Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Aí você conversa com um, diz que é o chopp, a picanha é Com certeza. a mais famosa, mas a gente descobriu que a gente não vendia nem pão de alho, nem bolinho de bacalhau, nem picanha. Isso era o trivial. O cliente não ia para lá para comer e para beber. Ele ia para lá para viver um momento de descontração. Ou seja, ele estava a fim de comemorar um aniversário, ele ia lá. Ele estava a fim de comemorar um pequeno feito dele, né? Ele atingiu uma meta, as empresas iam para lá para comemorar essa meta. E era momentos de alegria e momentos de choro também, né? Já de Reginaldo Rossi, garçom aqui nessa mesa de bar, e estava cheio de cara que levava gaia também, que ia lá chorar as mágoas com o garçom. E a gente viu que a gente era um espaço de vivenciar emoções, vivenciar momentos de descontração ou momentos de afogar as mágoas. E quando a gente tem essa virada de chave, a gente começa a fazer um retreinamento com a equipe, né, onde o compromisso da gente era a descontração do cliente. Obviamente, para haver a descontração, né, e se estava envolvendo comida e bebida, a gente tinha que ter a melhor comida possível, o melhor chopp, o melhor drink, a melhor picanha. E o foco da gente sempre foi assim, no produto de comida a gente vai ter o melhor possível, no preço justo que é para ser, a gente não é o mais barato, né? Muita gente vê a gente até como uma casa cara, mas eu acho que isso é consequência daqueles insumos que a gente resolve, né? Ou seja, você chega lá na mesa do companheiro, um azeite extra virgem é um azeite extra virgem, uma picanha maturada argentina tipo AL é exatamente aquilo que você vai, e isso tem um preço. E fora a experiência que se vive lá também, né? Isso. Então, assim, a gente disse, ó, o que a gente vai servir de comida e bebida tem que ser o melhor e no preço que é para ser, mas o nosso compromisso vai ser a descontração. Então, aí surge o garçom beijoqueiro, né, que saiu ganhando aí todos os jornais, foi bater em Fátima Bernardes, dando beijo no povo. Né? Surge o Miguel para fazer aquela descontração do pessoal, né? E entender isso, entender que tudo é a experiência do cliente, foi que foi gerando um crescimento orgânico. Então, do Companhia do Chopp, surgiu o Cantinho do Tony, que é aquele espaço mais reservado dentro do próprio Companhia. E depois, pouco antes da pandemia, surge a possibilidade da adega. Então, a gente viu que o vinho estava numa tendência muito grande, né? Hoje em dia continua. Então, a gente abriu um espaço exclusivamente para o vinho. Então, a gente hoje é um dos lugares legais para você tomar vinho, porque você chega e não tem uma carta de um restaurante. Sim. Você tem 480, 500 rótulos que está lá numa loja disponível que você pode pegar e beber. E vem a oportunidade de abrir a pizzaria em plena pandemia 2020. A gente resolve abraçar esse projeto aí da pizza. Então, foi uma coisa vindo por consequência da outra, né? E minha atividade paralela é a atividade de tecnologia, que é a Mindware, que é exatamente processos, né? Ou seja, aquilo a cabeça que a gente... de engenheiro sempre funcionando, isso, né? Aquilo que a gente viu em 2002 para o próprio Companhia, né? Isso depois ele passa a ser uma coisa que a gente vê de uma forma sistêmica, né? E se torna um novo business.
Então, desde 2007, final de 2007, 2008, que a gente começou a se envolver com tecnologia, com processos, com automações e por aí vai. Boa. Poxa, bacana, hein? Cara, que história, hein? Não é? E é muito bacana, assim, de ouvir, né? Você falar de toda a trajetória e ver que até hoje a essência de como tudo isso começou ainda está muito presente, que é criar, assim, momentos e experiências como eram nos almoços, nos finais de semana na casa da sua família, Isso, né? isso. Então, acho que é algo que as pessoas percebem também, por isso que se sentem tão à vontade lá também, né? Isso. Esse DNA que a gente trouxe, a gente conseguiu contagiar a equipe e o cliente percebe isso. Exato, realmente, né? Tanto que os eventos que a gente cria, a gente tem muito evento corporativo hoje, né? Jantares e almoços harmonizados com vinhos. Então, sempre tem uma história do prato, tem a história do vinho, tem um produtor que vem. E é muito legal a gente conseguir fazer isso, né? E um ponto interessante também é você ter uma consciência que uma empresa, para ter uma longevidade, ela tem que estar se reinventando, mas esse se reinventar não pode perder a essência. Com certeza. Né? Porque se ela perde a essência, ela vai contar uma outra história, né? E não a continuidade ou o crescimento daquela primeira. Tony, até, cara, você falando de reinvenção, e, poxa, você é um cara que se atualiza bastante no decorrer do tempo, e o Cia do Chopp, ele está sempre à frente, sempre lotado. Onde você busca essa reinvenção? Pesquisando, olhando o mercado, olhando o que o cliente está precisando, o que está em alta. Um exemplo disso é o vinho, né? Poxa, o mercado de vinho é um negócio que está crescendo bastante no Brasil. Como você faz esse acompanhamento? Nisso aí eu sempre tive um respeito muito grande ao método científico, né? Eu acho que não dá... Em nada que a gente se envolve hoje em dia, a gente pode ser amador, né? A gente tem que ser profissional. E aí vem a minha relação com a Abrazel, né? Que eu faço parte já há 30 e poucos anos e estou, do ano passado para cá, nessa missão de representá-la, de presidir a Seccional Pernambuco. Desde o final dos anos 90, que eu sempre busquei estar me atualizando em relação a tendências, a mercado. Então, inicialmente, você precisava ir para São Paulo para fazer um curso, para participar de um congresso. Hoje, você tem tudo online, né? Então, por exemplo, muita coisa que a gente está fazendo agora no Companhia e no produto que a gente terminou na empresa de tecnologia, criando uma seção Food Tech nela, né? Então, hoje tem uma diretoria food dentro da empresa de tecnologia e esses produtos, como também os serviços que a gente faz no Companhia, eles estão balizados pelo que a gente vê de tendência. Então, por exemplo, na NRF, esse ano lá em Chicago, se mostrou que os restaurantes estavam com dificuldade de formar nova equipe de mão de obra. Ou seja, com a pandemia, você teve que desligar. Quando você precisou recontratar, aquele pessoal já estava no outro rock, não estava mais naquela praia de garçom de coisa. E você, para conseguir uma equipe nova, estava difícil. Para você treinar essa galera, estava difícil. Para você fazer um onboard dessa turma, para você colocar manual de operação na mão deles, já era difícil. E a gente vem customizar um produto de tecnologia, que é o principal que a gente tem hoje em dia, que é o olho do dono lá na Maider, nessa parte food, exatamente para atender essa necessidade do mercado. Como é que eu faço para ensinar os processos aos novos colaboradores? Como é que eu faço para colocar o manual de operação ali na mão dele? A mesma coisa no Companhia. Ou seja, a gente analisa as tendências de delivery, como é que ela está, a tendência o que é que o cliente está querendo mais. Ele vai num restaurante, mas ele quer alguma coisa para ele pegar e levar para lanchar à tarde na empresa. Né? As empresas elas estão voltando, né, estão saindo do home office, estão voltando para o escritório e querem celebrar isso. Então, vamos promover happy hours corporativos para atender isso aí. Então, eu acho que sempre a gente precisa estar antenado, né, com as tendências. E isso você tem o canal de ouvir especialistas, né, que tem diversas palestras, diversos seminários aí durante o ano que
mostram isso. A Brasel promove pelo menos 4 no ano. A gente teve um aqui em Recife, tivemos o segundo em São Paulo, paralelo à FISPAL, tivemos um semana passada em Brasília, né? E ali você tem uma série de tendências. O que está acontecendo no mercado americano, no mercado europeu, o que está acontecendo na China, e que são tendências que chegam aqui uma hora ou outra. E segundo é você ouvir seu cliente. Sim. Então, a gente tem pesquisas periódicas que a gente promove, né? A gente recebe muito bem a consultores que querem trazer ideia nova. Eu tive uma experiência massa com o pessoal da ACE, que é uma empresa júnior lá da UFPE. Tu fosse da ACE, tá aí ó, o resultado da ACE. Então, os meninos chegaram lá e eu tinha vindo de uma palestra em São Paulo que o cara falou que você tinha que ouvir a geração Z, que a geração Z estava ditando novas regras no mercado, ela leva a família a novos consumos, e aí, de repente, chegam os meninos ali, o mais próximo de geração Z que eu estava vendo, e trazendo uma série de tendências. Eu digo, pô, vamos fazer isso, vamos jogar essa pesquisa aqui, e a gente deu uma reorientação no marketing da gente, mas sempre com aquele cuidado, Mari, de a gente... Qual é a nossa essência? Qual é o público que a gente tem hoje? É esse. Sim. Como é que eu faço para me modernizar, mas respeitando o DNA da empresa, respeitando o público que existe? Essa transformação ela tem que ser contínua, escalável, mas ela tem que ser tempestiva. Né? Ela nem pode ser precipitada, nem ela pode ser atrasada. Com certeza. Né? Então, é esse lance de você olhar o método científico, de ter respeito a isso e, de fato, usar isso na sua empresa é uma coisa importantíssima. Né? Boa. E assim, Tony, a gente sabe que ter os processos muito bem definidos, a casa com os melhores produtos, a casa linda, não faz com que os clientes voltem, né? E a gente sabe que a Cia do Chopp, a Adega, enfim, todos os empreendimentos são referências em ter uma clientela fiel, né? Então, a gente sabe que um cliente que sai satisfeito, ele é um cliente promotor, então ele vai ali no boca a boca, indicar o teu restaurante para outra pessoa e aí assim por diante. E, assim, acho que para ajudar as outras pessoas que estão por aí se perguntando, né? Como é que eu fidelizo o meu cliente? Como é que eu faço que os meus clientes voltem aqui para casa, aqui para o restaurante e que saiam sempre satisfeitos, assim? Eu tenho uma história incrível disso aí. No final dos anos 90, começaram a ter uns seminários aqui em Recife. E aí anunciaram um que era assim... fidelize ou técnicas de fidelização e tal. E aí eu me inscrevi nesse seminário. Ele rolava 2 dias num hotel. Não me lembro agora o palestrante, quem foi, meu Deus. Não sei se Ricardo Gondim era um deles. Tinha uns 3 ou 4 palestrantes. E aí eu disse, eu vou sair de lá cheio de ferramenta, né, de coisa. E a principal palestra... o cara chegou, né? E ao invés dele falar de técnicas ou de coisa, ele foi contar uma historinha. E a historinha foi incrível. Era uma criança que estava num processo de quimioterapia e o cabelo dela caiu todo, ela estava com uma peruca. E a escola, as crianças brincando, bateram aquela peruca, caiu e todo mundo ficou, né, no bullying ali com a criancinha. E ela chega no carro e diz à mãe que não voltava mais para a escola. A mãe desesperada, no meio daquele tratamento, né? E o menino dizendo que não voltava mais para a escola. E por que não? Porque meus colegas zombaram de mim e tal, e eu não volto mais. A mãe, quando chegou em casa, viu a criança ainda estava com febre, talvez até uma febre traumática ali daquela exposição. Sim. E ela vai numa farmácia para comprar um remédio, e quando ela chega nessa farmácia, ela começa chorando, né? E descontrolada, e o balconista pergunta o que é, ela conta. E ele vende o remédio de febre, mas ele faz uma coisa a mais. Ele pede permissão a ela para ir na escola. Qual é a escola que seu filho está e tal? Eu posso ir lá? Não pode. E aí ele vai na escola, fala com a diretora, pede para falar com todos os pais, né? E convence os pais a convencerem as crianças a receber aquele garotinho, garotinha, não me lembro, na escola de uma forma que ela se sentisse amada. E aí convence a mãe a fazer a criança voltar para a escola. E aí tem o dia
de voltar para a escola e ele mostra a imagem, que foi uma coisa... Eu sou manteiga, eu botei para chorar logo. Então, quando essa criança chega na sala de aula, que ele abre, está tudo escuro. Quando acende a luz, estão todas as crianças de cabeça raspada. O professor e ele, o balconista da farmácia, está lá de cabeça raspada também. Aí está todo mundo, né, ligado naquela história, aí o cara chega na hora e pergunta assim, quando aquela mãe que fez o filho raspar a cabeça pelo convencimento do balconista pensa em comprar um remédio, ela vai comprar em que farmácia? É verdade. Qualquer um que estava envolvido com aquela história passou a ter aquela farmácia e aquele balconista como a referência. Aí conta a história, que é uma história real, isso aí. Se eu tivesse me preparado até para contar ela aqui, eu ia atrás de saber, porque realmente eu acho que é Daniel Goudry, agora eu não lembrei, que contou esse case. E aí ele conta que esse balconista ele se tornou sócio e essa farmácia ela virou uma rede, né, exatamente por conta dessa cultura de fidelização. Incrível. Então, uma das grandes viradas e um tesão que eu tenho imenso dentro do Companhia é ter conseguido passar para grande parte da equipe esse tipo de cultura. Hoje a gente, infelizmente, não está com a nossa equipe original. A pandemia também chegou lá causando estragos, a gente perdeu parte da nossa equipe. Uma satisfação que eu tenho é de chegar, às vezes, num restaurante e, quando eu vejo, eu faço, opa, seu Tony, quando eu olho, é um ex-comins ou um ex-garçom que está sendo maître, que está sendo gerente, e ele diz assim, hoje eu sou um gerente porque eu aprendi lá atrás. Então, a gente vê que isso se multiplicou. E estamos tentando, com esses novatos, passar também essa cultura. Mas isso faz uma diferença. Vamos supor, o Joaquim, que é o beijoqueiro, uma vez tinha uma mesa com os pais e uma criança. Aí que eu vi, está Joaquim saindo, e Joaquim volta e entrega um picolé para o menino. Eu disse, o que é que rolou aí, Joaquim? Ele disse, não, o menino queria porque queria um picolé. Eu disse que a gente tinha sorvete, que a gente tinha torta, que a gente tinha... E ele nada, ele só queria o picolé. E aí o pai fez ele se calar, que não ia ter o picolé, mas eu perguntei a ele qual era o picolé que ele gostava e atravessei a rua, fui na padaria, comprei o picolé escondido e dei a ele de presente. Aí ele está ali louco. Resultado, essa criança, isso foi por volta do ano 2000, né, 2002. Essa criança hoje ela tem uns 25, 26 anos. Né? Ela, na hora que ela pensa em comer em algum lugar, o Companhia vem na cabeça dela. Sim. A referência de garçom para ele é Joaquim. Então, com isso, a gente tem famílias que já vai na 5ª geração. Porque quando a gente abriu com lanchonete lá atrás, vinha o avô, o pai e o filho. O avô já faleceu. O pai, hoje em dia, já é avô, bisavô. E por aí vai. Uma das satisfações que a gente tem, Dia dos Pais, junta 3, 4 pais de uma mesma família, né, de gerações diferentes. E exatamente por a gente entender. Eles são treinados a uma mesa que tem criança. O seu cliente não é o pai nem a mãe. O seu cliente é a criança. É como se a criança estivesse ali com um motorista e uma babá, e o cliente é a criança, porque ela é o alvo. Né? E é ela que decide a saída do programa, é ela que... Ou seja, se está o casal e 2 filhos, os filhos estão brigando, estão agitados, estão coisa, aquela família não vai curtir. Então, verdade. A gente não está preocupado em vender a picanha, a gente está preocupado em entreter a criança. Né? Por aí vai. Então, é essa pegada da fidelização, né, que foi muito mais importante do que qualquer programa, né? Come 10 e ganha 1. Né? O que é que teve de emoção nesse 10-1? Né? Você está fazendo o cara de refém, porque ele vai comprar 10 vezes para ganhar 1. Então, é a gente botar amor, é a gente botar paixão, é a gente envolver emocionalmente o cliente, é por aí. Boa. E assim, só para fechar um pouco esse tópico aí, né, de fidelização, enfim, acho que nada disso funciona se a gente não tiver um time motivado, né? Então, ter ali os garçons, os gerentes, enfim, que de fato vistam a camisa e comprem a ideia da essência do shopping, enfim, da adega, da pizzaria. E claramente o time de vocês assim é de alto nível, né? Então, como é que a gente faz para ter garçons assim realmente engajados? Quais são os incentivos para a gente ter esse time assim performando bem e comprando essa ideia? A gente muitas vezes as pessoas se preocupam só com a venda no restaurante, né? Sim.
a gente lá sempre se preocupou com o processo como um todo, né? O garçom, ele é o ponta de lança, ele é o cartão de visita, mas tem que ter toda uma infraestrutura por trás para fazer ele performar, né? E tem que haver uma interação legal, salão, cozinha, né? Cozinha, almoxarifado, né? E isso realmente ser uma engrenagem que esteja afinada. Então, a gente se preocupa muito com os processos como um todo, né? Na parte de garçom, a gente criou alguns programas onde eles próprios foram opinando. A gente disse, qual é um prêmio que vocês entendem que é legal? O garçom que vende mais. E o que é que o garçom que vende mais vai ganhar? Então, foi muito em cima de pesquisa, em cima deles mesmo. Então, Bacana. A gente tem ações de clube de uísque. Aí, qual é o prêmio que vocês querem ganhar? A gente quer ganhar uma garrafa de uísque, o que vender mais. Então, foi isso, né? A gente tem um evento como Carnaval e a gente vai vender as mesas. Aí eu digo, qual é o incentivo que vocês querem de vender as mesas? Né? É um valor sobre a mesa, mas às vezes é você chegar e dizer assim, o garçom que mais vender, ele vai ter direito a convidar a família e vir para um jantar aqui. Legal. E nesse dia do jantar, eu faço questão de ir lá cumprimentar. Isso gera um pertencimento. E um pertencimento que não é só do garçom. Ele é do garçom, mas é da família dele também. Tá? E é interessante você envolver a família, ou seja, uma esposa que motiva o marido, e esse marido é um garçom lá, e isso vai ajudar ele a performar. Então, a gente foi entendendo isso, de como a gente sai só daquela mesmice, né? O que a gente pode premiar que gere esse pertencimento, que gera essa interação família, empresa, né? E vem dando certo, viu? Em 38 anos, para não dizer que a gente nunca teve nenhuma ação, a gente teve uma ação trabalhista de um cara que passou 3 meses só lá e ele não entrou querendo cobrar verbas, não. Ele entrou até insinuando que tinha o gerente com a psicóloga, tinha caluniado ele, mas era tudo armação. No fim, aquilo foi comprovado. E em 38 anos, graças a Deus, e a essas ações que a gente busca fazer, a gente nunca teve nenhum tipo de litígio, nem de atrito com eles, né? A gente procura fazer a coisa de forma correta, mas procura, sobretudo, ter esse envolvimento humano. Né? Muita gente diz, eita, rapaz, não vale não sei o quê. Eu acho que sempre vale. Mesmo que, aparentemente, eita, não valeu a pena. A gente fez isso tudinho e o cara fez errado e coisa. Eu acho que a gente fez a parte da gente. Né? E a gente está de consciência em paz aí, que buscou agir da maneira correta. E o saldo, no final, ele é positivo, sim. É por aí. Verdade. Boa. Tony, são 4 estabelecimentos, todos são voltados para alimentos ou bebidas, mas, querendo ou não, são 4 estabelecimentos, né? Poxa, demanda muita energia para você conseguir gerir tantos estabelecimentos. E eu gostaria de saber, como manter o sucesso, apesar de tantas tentativas? Qual a chave para tudo isso, para você conseguir gerir uma quantidade tão grande de locais e todos darem certo? Eu funciono como um orientador. Né? Então, são 4 negócios que funcionam, mas cada um tem sua equipe. Tem seu gestor, né? Que esse gestor tem sua responsabilidade e tem os processos. Então, hoje, a gente tem muito bem definido, né? Muito bem definidos esses processos de cada lugar. Né? Essa ferramenta que a gente criou, ela ajudou muito a gente nisso. Inclusive, muita gente tem me procurado pedindo orientação de como fazer. A gente tem participado de alguns seminários e eu acho que é uma coisa que pode ajudar outras pessoas também. Mas uma coisa eu aprendi. Eu tive empresas até com sociedades, mas que elas não tiveram tanto êxito de quando a gente passou a valorizar o colaborador, dele empreender junto com a gente dentro da empresa. Eu aprendi que é melhor você ter colaboradores caros do que sócios baratos. Sim. E isso vem dando um resultado. Né? A gente agora está com a perspectiva de escalar, né, de abrir outras unidades, e quem vem de parceiro são exatamente aqueles que estão
ali na corda, estão engrossando o laço ali conosco. Né? Legal, então vem novidade por aí, né? Se Deus quiser, né? A gente está se preparando para isso, a gente vem estruturando o manual de operação, Perfeito. vem estruturando esses processos todos. É uma coisa até que a Prazo nos ajudou um bocado, viu? Porque dentro do mapeamento de processo de compra da gente, né, muitas vezes algumas cotações, algumas coisas tinham uma certa dificuldade e hoje a gente tem isso tudo interligado. Né? Então, você tem um sistema que gere as cotações ali e você tem um pessoal que responde. E a Prazo, por ser totalmente digital, essa resposta ela é mais rápida. Sim. Né? A gente tem ali alguns momentos o comprador diz: eita, eu preciso consultar alguma coisa no fim de semana ou à noite, então ele tem à disposição uma plataforma e vem... acho que por isso que a gente vai criando identidades, né, identificações com determinados parceiros, determinados fornecedores, né, exatamente por entender esses valores. Né? Então, da mesma forma que vocês viram isso totalmente digital e processos também, a gente foi fazendo do lado da gente uma coisa semelhante e dá um match aí bem definido. Então, fechando aí contigo, o que a gente conseguiu multiplicar a nossa capacidade de gerir foi exatamente delegando para esse pessoal, mas delegando de uma forma sistematizada. Ou seja, vamos... E o lance não é você fazer um top-down, é você chamar a equipe para desenhar o processo com você. Ó, vamos fazer checklist junto, vamos desenhar o processo junto. Ser tangível para todo mundo, né? Exatamente. Boa. E aí você gera o pertencimento, Sim. Né? E ele entende o porquê de fazer aquilo e começa fazendo e o resultado vem. O desenho nosso foi mais ou menos esse aí. Perfeito. Bem legal. E assim, Tony, acho que a gente já falou umas 20 vezes que toda a tua trajetória também foi muito baseada em processos, né? E aí, entrando um pouco mais na parte da Mindware, especificamente falando sobre o olho do dono, assim, eu queria entender um pouco mais do que se trata, né? O olho do dono, como que isso pode agregar na vida dos empreendedores do food service no geral, assim. A gente na Mindware, a gente trabalha automações de processos. Aí a gente está dentro da Prefeitura de Jaboatão, no consórcio Grande Recife, na rede Nagem, Samsung, Motorola, rede de laboratórios DASA. A gente está em grandes empresas, está na Irlanda, está em Portugal. E aí eu chegava no companhia e meu processo estava numa planilha de Excel, e numa prancheta. Eu digo, pô, é casa de ferreiro e espeto de pau, não dá, né? E aí, mas a gente sempre com o tempo muito escasso, a equipe escassa, tudo. Mas, em novembro do ano passado, a gente participou do Web Summit em Lisboa e eu tive a curiosidade de ir na área de food techs. E eu vi que você tem diversos ERPs, você tem empresas, sistemas para automatizar a parte de marketing digital, a parte de estoque, de coisa, mas ninguém se preocupava com o processo. Eu não vi processo. O cara, de repente, ele pegava um sistema de checklist e fazia uma adaptação, mas não havia um sistema específico para aquilo. E quando eu voltei, eu desenvolvi um projeto, apresentei aos sócios no planejamento estratégico nosso de janeiro e foi aceito. E a gente começou a desenvolver esse ano agora, em fevereiro. Em março, a gente lançou a versão 1.0. Né? Hoje tem 26 restaurantes que estão junto com a Companhia do Chopp homologando. A gente está lançando a versão 2.0, que vem com Fale com o Dono junto, que é um aplicativo de pesquisa. Legal. Né? E é pesquisa ligado a um CRMzinho básico que a gente vai pegar ali para tratar com o cliente. E a versão 3.0, que é a maior expectativa que a gente tem, ela vem com um Intelligence Center, que ele vai gerar os relatórios com inteligência artificial. Então, é uma coisa que vai ser, eu acho que revolucionário. Sim. Eu não tenho muito como falar aqui agora, porque a gente ainda está em desenvolvimento, mas até o final do ano, essa versão 3.0, ela vem e acho que vem para causar uma diferença grande no nosso dia a dia. Impactada, né? E se, de fato, ela gerar uma diferença grande no nosso dia a dia e gerar valor
para as empresas de food service, com certeza a gente vai ter maior tesão de botar aí no mercado, de estar distribuindo. De repente a Prazo vai distribuir, coloca lá na plataforma. Boa. Né? E a ideia nossa é conseguir transformar realmente. Eu tenho um compromisso muito grande com o setor de food service, né? Tanto como empresário, como o presidente da associação. A gente tem buscado ajudar as pessoas a entender melhor, a buscar conhecimento. Agora a gente vai começar uma rodada que a gente vai visitar 13 municípios. A pretensão é abrir 4 regionais da Abrazel. E a gente vai exatamente levando isso. A Abrazel tem uma plataforma digital que tem diversos cursos, tudo gratuito. Né? Olho do dono mesmo, eu disponibilizo. O cara querendo entrar para fazer um teste, ele tem um período ali de 60 dias grátis para ele testar. Ou seja, hoje, quem está a fim de fazer a coisa correta, quem está a fim de introduzir um método científico pensado, aprender a precificar, aprender a treinar, aprender a ter as fichas técnicas, os controles, tudo. Recurso tem, né? Recurso tem. Sim. Lá nos anos 90 não tinha, não. Mas Era hoje mais em dia difícil, é fácil. Pô, Tony, e você que está dentro da Abrazel, você está sempre visitando bares, restaurantes, conversando com pessoas que estão dentro do jogo. Quais são as principais dificuldades que o dono de restaurante está passando hoje em dia, sabe? A gente tem essa dificuldade de recompor o quadro de colaboradores, né, de treinar. É uma dificuldade grande. A gente tem uma dificuldade de acesso a crédito, que é violenta para o setor, inclusive pelo momento difícil que o setor passa. Diversos bancos observam a gente como um risco, inclusive os bancos de desenvolvimento. Você pega a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB, são os 3 principais. Você chegar hoje não tem linha disponível para o segmento. E como é que você tira o segmento de uma crise, qualquer um que seja? É você treinando e ofertando crédito. Então, o treinamento a gente até que tem uma série de plataformas aí, além de Abrazel, mas o acesso ao crédito é uma dificuldade grande. E para aqueles que já funcionavam na pandemia, né, ele tem um endividamento que ele ainda está aí se recuperando. Eu acho que até o próximo ano ainda está se passando. Nós lá no Companhia não tivemos uma realidade diferente, também foi isso. A gente precisou entrar em linha de crédito. Como a gente já tinha 35 anos na época, então havia se formado aí um pequeno patrimônio que eu tive que lançar mão para investir dentro. Ou seja, ninguém esperava viver o que se viveu em pandemia. E acho que as principais dores hoje é essa. É um compromisso financeiro que se criou, um endividamento que se criou com a pandemia, a necessidade de uma reestruturação, e aí precisa de crédito, então precisava ter, e a questão de você conseguir recompor o quadro, né, que eu acho que isso é praticamente em todos os segmentos hoje, né? Então, essas 3 verticais aí, eu acho que são as 3 principais dores atuais. Essa parte de recompor o quadro, a gente sabe que é difícil encontrar profissionais praticamente para qualquer área. E como, apesar disso, você conseguiu driblar essa dificuldade? Assim, o que você vê numa pessoa que você pensa, nossa, essa daqui seria perfeito para o meu atendimento, sabe? A gente vem reassumindo de forma assim contundente a nossa vocação escola, né? Então, a gente tinha treinado muito e estava num treinamento só de acompanhamento, né? Venceu a inércia, a gente estava só ali acompanhando, dando... E aí a gente teve que entender que a gente estava dando a gente foi forçado a dar um passo atrás, né? E a gente teve que reassumir aquela vocação de escola de retreinar, né? E assim, não tem sido fácil, né? Mas não tem nada fácil, né? Se fosse, todo mundo estava aí fazendo. E aí a gente vem aos poucos conseguindo, né? Você é uma coisa meio que muitas vezes vista como quase impossível por muitos, porque eu lá eu tenho muita gente que é o primeiro emprego,
ou o primeiro emprego qualificado. Então, eu tenho um colaborador que ele era servente de obra. E aí ele sai de servente de obra para entrar lá como um ajudante de garçom. E ele, hoje em dia, é o garçom que tira, muitas vezes, primeiro, segundo lugar em vendas. E aí ele expressa uma gratidão. Ele chega e diz, eita, aqui foi que eu aprendi, aqui eu me tornei um profissional. Né? E na parte do quadro feminino de idade média para cima, né, de média idade para cima, muitas vezes elas vêm de residências. Elas eram empregadas domésticas e que vão fazer o primeiro emprego numa área comercial. E todo aquele treinamento, os cursos de manipulação, né, entendendo os fluxogramas, as boas práticas, ela aprende dentro da escola. Né? Dentro do restaurante, né? Ou seja, o restaurante ele tem essa vocação de escola. Hoje a gente conta muito com Sebrae, com Senac, a Abrazel promove muita coisa, isso tem ajudado a gente. Mas o restaurante ele tem que ter essa consciência que ele é uma escola, ele é porta aí de acesso ao mercado de trabalho, ele é primeiro emprego para muita gente. E a gente tem que ter essa consciência, porque está sempre renovando. Todo mês sai gente, entra gente. Mesmo a gente tendo um turnover considerado pequeno comparado a outros, mas ele existe. Né? E a gente tem que ter essa capacidade de ensinar. Boa. Poxa, boa. Você falou até de escola, né? Que o CIA do Chopp é uma escola para muitos funcionários. Quais são as principais habilidades que você desenvolve no CIA do Chopp para esses profissionais? A habilidade de vender, a habilidade de ter empatia com os clientes? Eu acho que se a gente fosse escolher duas, é empatia e comunicação. Eles são muito tímidos, eles chegam numa posição assim, muito humilde e muitas vezes alguns clientes não são tão agradáveis. A gente tem que entender que tem alguns clientes que são meio cruéis, porque estão ali consumindo, pagando, às vezes não dá um espaço da pessoa se sentir à vontade. Então, você fazer com que ele tenha empatia, mas ao mesmo tempo ele tenha ousadia e ele consiga falar, ele consiga se comunicar, é um grande desafio. Então, quando a gente vai treinar o pessoal de salão, né, a gente tem um foco muito grande em comunicação. Dele conseguir chegar numa mesa e vencer a vergonha e conseguir falar ali, oferecer. Porque quem comanda a mesa, né, muitas vezes é o garçom, é o maître. Né? Principalmente para o cliente novo. Então, quem tem a responsabilidade de indicar quantos pratos... o cara chega lá e tá, vamos supor que esteja em 3 pessoas e pedem 2 picanhas. Ele tem que chegar e dizer, olha, não precisa, o senhor pede uma picanha só, deixa eu oferecer uma entradinha, coisa. Então, ele conquista nisso. E muitas vezes eles ficavam acanhados. O cara, ele pediu, não, rapaz, ouse, fale. Então, essas duas frentes. Ele aprender a se comunicar, ele ter essa ousadia de se comunicar, mas ao mesmo tempo de uma forma empática, né, que o cliente certamente vai perceber isso aí. Claro. Tony, se encaminhando para o final aqui, a entrevista é incrível. A gente tem 3 perguntas para fazer você, que são 3 perguntas que a gente vai fazer para todos os nossos convidados, que essas perguntas são as seguintes. Qual foi a sua inspiração para começar? Qual foi o dia mais marcante da sua trajetória como empreendedor? E qual conselho você daria para as pessoas que, assim como você, naquele início, há 38 anos, querem iniciar um empreendimento gastronômico hoje? A inspiração é o que eu falei das mesas de domingo de família, né? Isso aí, sem dúvida, foi a inspiração, né? Segundo, o dia mais marcante nosso é uma coisa difícil, né, cara? Eu tive muitos dias marcantes ali, né, que a gente teve, mas teve um que a gente ganhou um prêmio, e foi um prêmio num festival, e esse festival quem coordenou todo foi minha filha. Ela, na época, ela estava trabalhando comigo, e aí eu tive uma satisfação diferente, né? Que eu disse assim, eita, o que eu fiz inspirou a ela,
que veio e fez até mais bem feito do que eu, né? Hoje em dia ela não está mais com a gente, que ela seguiu um outro projeto aí, né? A parte de restaurante é muito estressante e coisa, e ela até, por uma questão de saúde, ela teve que se desligar e hoje em dia ela não mora mais nem em Recife, é a mais velha, né? Essa aí é que eu fui o pai-irmão, né? Eu fui pai-irmão dela, depois eu fui pai-irmão de outra, né? E depois fui pai da terceira, que eu já tinha aí perto de 30 anos, e achei pouco, depois fui pai mais 3 vezes, né? Então eu cheguei a ser pai-avô, que eu com 57, a mais nova tem 5 anos. E esse dia mais marcante foi porque filho é uma continuidade, né? Um tentáculo. Então, no dia que eu vi a gente ser coroado, né? Ganhar um prêmio, e que foi uma coisa que foi idealizada por ela, foi desenvolvida por ela. Foi uma coisa que me marcou muito, né? E o conselho para quem vai empreender é o seguinte: busque, a câmera é aquela ali, para eu dizer, o cara olhando assim para a gente, busque um conhecimento científico, fazer uma coisa profissional. O cara fazer uma boa comida, né, não significa que ele tem capacidade de ser dono de restaurante, né? É verdade. O cara é um ótimo gestor de empresa, não significa que ele pode ser um ótimo gestor de restaurante. Então, eu já trabalhei em outros segmentos, eu tenho vários amigos empresários de vários segmentos, e o segmento de alimentação é um dos mais difíceis e um dos que tem o maior número de particularidades. Então, precificar em restaurante não é fácil, né? Desenvolver os processos não é fácil. Acompanhar esses processos não é fácil. Então, antes de abrir, faça um plano de negócio bem feito, busque orientação de profissionais, tem vários aí, para que você possa fazer a coisa pé no chão, porque senão, com certeza, vai dar errado. A média de vida é em torno de 3 anos e meio, 3 anos e alguma coisa. Quem é associado à Brasel tem um pouquinho mais, porque o cara já vai para um olhar diferente, né? Então, o conselho é isso aí, busque fazer a coisa de forma profissional. Boa. Perfeito. Pô, Tony, super honrado aqui de ter você como nosso primeiro convidado, né, do nosso podcast. Eu é que me sinto honrado, viu, de ter nosso sido podcast o primeiro aí. Por Trás do Balcão. Então, realmente entendendo como é que funciona, né, a realidade dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Que seja o primeiro de muitas. Estou muito feliz de estar aqui. Brigadão, de verdade, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Boa. Foi muito bom e parabéns pelo projeto. Obrigada. E espero que, como todo projeto que a Prazo faz, venha a ser também aí um sucesso. E espero daqui a uns meses ou um ano a gente esteja aqui comemorando o sucesso do podcast. Com certeza. E repetindo, trazendo coisa nova, né? Contando um pouquinho isso que a gente está contando agora como embrionário. Como é que vai ser o resultado, como é que a gente vai estar daqui a um ano, né? É interessante a gente ver Verdade. isso. Falando para vocês que estão aí assistindo a gente, caso vocês queiram encontrar o Tony, vão no Cia do Chopp, tomem um chopp lá, que possivelmente ele vai estar por lá e falar com vocês. Com certeza. E muito obrigado por assistir esse episódio. Sigam o nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição. E muito obrigado por assistir. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente.